as curvas de Bode. As curvas de Bode, então, são gráficos do módulo e fase de G de ômega em função da frequência, com a escolha apropriada dos eixos. Né? Que escolha seria essa? Nós vamos traçar aqui o gráfico de ganho em decibéis. Vocês lembram de como calcular uma grandeza em decibéis? É 20 log 10, né? Então, 20 log 10 do módulo G de J ômega é o que nós vamos chamar de ganho em decibéis. Certo? Obviamente, né, se o ganho for unitário, se as amplitudes forem iguais, né, então a gente vai ter 0 decibéis. Se o ganho for 10 vezes menor, né, se a saída tiver uma amplitude 10 vezes menor que a entrada, a gente vai ter um ganho de menos 20 decibéis. E assim por diante. Tá? Além disso, nós vamos utilizar aqui uma escala logarítmica para as frequências. Log na base 10. Então é como se a gente fosse traçar um gráfico num papel monolog, certo? Com uma escala horizontal que é logarítmica. E a fase, aí a gente traça normalmente, em graus ou em radianos. Tá? Nós vamos mostrar que usando as escalas escolhidas dessa forma, a gente consegue fazer esboços bastante razoáveis dessas curvas de Bode, utilizando segmentos de reta, ou seja, empregando uma régua. Certo? Por quê? Podemos dividir esses gráficos, né, em duas partes, uma de baixas frequências e uma de altas frequências, tanto para o ganho quanto para a fase. Então vamos ver aqui como ficaria esse esboço, né, dos diagramas de Bode em baixas frequências e em altas frequências. O que a gente entende por baixas frequências? A gente vai dizer, né, que uma frequência será baixa, né, se esse termo ω-RC, aqui no denominador, for muito menor do que 1. Porque se esse ômega, né, for tão pequeno que ω-RC é muito menor do que 1, nós podemos desprezar essa parcela aqui e ficar só com essa daqui. Certo? Então, se ômega for muito menor do que 1 sobre RC, então G de J ômega é aproximadamente igual a 1. Então vamos colocar esse 1 sobre RC aqui no gráfico de ganho, vamos colocar esse 1 sobre RC aqui no gráfico de fase, né? E aí, para frequências que estão abaixo desse 1 sobre RC, o ganho vai ser de 0 decibéis, né? Ou seja, a amplitude da tensão do capacitor vai ser aproximadamente igual à amplitude da tensão da fonte. Então, 0 decibéis. E a fase vai ser 0 graus, né? Ou seja, a tensão do capacitor vai estar em fase com a tensão da fonte, né? Da tensão de entrada. Isso para baixas frequências. E para altas frequências? Nós vamos dizer que a frequência é alta se esse ω-RC for muito maior do que 1. Aí já é o contrário. Né? Se esse ômega for tão grande que ω sobre RC é muito maior do que 1, nós podemos desprezar essa parcela e ficar só com essa daqui. Então, para ω muito maior que 1 sobre RC, G de J ômega é aproximadamente igual a 1 sobre J ômega RC. Então vejam que esse aqui é um número que é imaginário puro, então tem uma fase que é de quantos graus? Menos 90. Menos 90. Então, para frequências muito maiores do que essa daqui, a fase vai ser de menos 90 graus, ou seja, a tensão do capacitor vai ser uma senoide que está atrasada em relação à tensão de entrada por 90 graus. Certo? Seria 1/4 de ciclo. Né? E quanto ao ganho? Vamos ver. Teríamos que analisar aqui o módulo dessa expressão. Né? O módulo dessa expressão é só tirar o J, né? É 1 sobre ω-RC. Como que ficaria o gráfico
de 1 sobre ômega RC, nesse plano aqui, vejam que quando ômega for igual a 1 sobre RC, isso aqui vale 1. Né? Ou seja, 0 decibéis. O gráfico dessa expressão parte desse ponto. A partir desse ponto, sempre que você multiplicar a frequência por um fator de 10, ou seja, sempre que você andar uma década aqui para a direita, então o ganho vai diminuir por um fator de 10. Ou seja, você vai ter uma queda de 20 decibéis no eixo vertical. Então, o gráfico que você vai ter aqui é uma reta com inclinação de 20 decibéis por década. Ou de menos 20 decibéis por década, né? Porque ela está caindo. Certo? Então, o que nós temos aqui são aproximações na forma de trechos de retas para o gráfico, né, de ganho e fase em função da frequência. Notem que, de fato, o circuito tem um comportamento de filtro passa baixas, né? Porque as senoides de frequências maiores do que 1 sobre RC estão associadas a um ganho que vai se tornando cada vez menor. Ou seja, essas senoides seriam cortadas na transferência entre entrada e saída, seriam mais fortemente atenuadas na passagem entre entrada e saída. Por essa razão, nós costumamos chamar esta frequência que separa as baixas das altas frequências, né? Costumamos chamá-la de frequência de corte, ômega C. Certo? Então, se você for projetar um filtro passa baixa, utilizando o circuito RC, então 1 sobre RC seria a frequência que separaria as componentes que iriam passar, né, daquelas que seriam cortadas. Bom, como que seria, né, são aproximações, né, como que seria as curvas de Bode exatas? Se você pegasse uma calculadora e fosse colocando ponto a ponto aqui, né, os valores exatos de ganho e fase para traçar as curvas exatas. Para isso, vamos ver inicialmente quais seriam os valores exatos de ganho e fase na frequência de corte. Frequência de corte ômega igual a ômega C igual a 1 sobre RC. Então, nesse caso, ômega RC vai ser 1. Então, na frequência de corte, o nosso G de J ômega vai ser 1 sobre 1 mais J. A fase de 1 mais J é 45 graus. Então, a fase de 1 sobre 1 mais J vai ser menos 45 graus. Está acabando a bateria no espaço. Então, na frequência de corte, nós vamos ter uma defasagem de 45 graus, um atraso de fase de 45 graus dessa senoide aqui em relação à entrada. E o ganho? Bom, o módulo de G de J ômega, né, que nos dá o ganho de amplitude, vai ser 1 sobre raiz de 2. Se a gente calcular 20 log 10 de 1 sobre raiz de 2, isso aí vai dar menos 10 log de 2, né? Que dá menos 3 decibéis. Então, na frequência de corte, a curva de ganho passaria por aqui. Certo? Ou seja, a tensão do capacitor, 1 sobre raiz de 2 dá um 0,7, né? Teria uma amplitude de uns 70% da tensão aqui de entrada. É interessante que esse 1 sobre raiz de 2, se você elevar ao quadrado, dá 1/2, né? Ou seja, se a gente pensar em termos de potência,